Olá, nono ano, a gente vai continuar o capítulo que fala sobre poluição e saúde e a gente hoje vai falar sobre os poluentes da água, tá? Então, a água, de forma fácil, ela pode ser atingida por poluentes que são provenientes tanto do ar quanto do solo, além daqueles poluentes que são jogados diretamente na água, tá? E aí, pela água ter um uso indispensável e constante para nós, se ela estiver poluída, ela pode acabar se tornando um veículo de doenças bastante perigoso, né? As fontes de poluentes que atingem a água são muitas, então tem poluentes que são lançados diretamente nos rios, nos lagos e nos mares, tá? Outros vão ser arrastados pelas enxurradas, como é o caso dos fertilizantes e dos agrotóxicos, ou eles podem vir da atmosfera juntamente com a água da chuva, tá? E a gente agora vai falar um pouquinho de cada poluente. A gente vai iniciar falando dos resíduos fecais. Os resíduos fecais, eles são poluentes, né, que se fazem presentes nos esgotos domésticos e eles contêm principalmente restos orgânicos e bactérias coliformes. E aí esses poluentes podem estar causando distúrbios intestinais, diarreias e intoxicações, tá? O grande acúmulo desses restos orgânicos nos cursos de água facilita a proliferação de bactérias aeróbias. Vale lembrar que as bactérias aeróbias são aquelas bactérias que consomem o gás oxigênio, tá? E aí, com o consumo desse gás oxigênio, desenvolvem-se as bactérias anaeróbias, que são aquelas que produzem gases de putrefação, que são responsáveis pelo mau cheiro da água e são tóxicas para os seres vivos, tá? E isso pode levar à extinção da vida aquática. O próximo que nós temos aí são os fertilizantes. Os fertilizantes, eles são utilizados na lavoura, né? E aí, quando arrastados pela água da chuva, eles podem estar poluindo os rios e também os lagos, tá? Os nitratos e os fosfatos favorecem a proliferação das algas, que podem cobrir a superfície da água, podem cobrir completamente, e aí esse processo a gente chama de eutrofização, tá? Que acaba limitando e inibindo o desenvolvimento de outros organismos. O próximo que temos aí seriam os agrotóxicos, né? Muito falados nos dias atuais. Principalmente os organoclorados, tá? E os organofosforados, eles são muito tóxicos. Os organismos aquáticos, falando inclusive desde os microscópicos até os maiores, eles são afetados pelos inseticidas, tá? E os que não morrem vão acumulando esses materiais. E aí, quando esses organismos são ingeridos por outros, o efeito tóxico ele é transferido para os organismos maiores. Então, os peixes, as aves, os mamíferos também sofrem os efeitos tóxicos desses inseticidas, tá? No ser humano, a intoxicação provoca dor de cabeça, diarreia, sudorese, vômitos, dificuldade respiratória, choque e inclusive pode levar à morte, tá? Depois temos aí os detergentes não biodegradáveis. Esses detergentes, eles dificultam a decantação e a deposição de sedimentos, tá? E aí, como eles causam uma redução da tensão superficial da água, eles permitem a formação de espuma na superfície, o que impede o desenvolvimento da vida aquática, tá? Depois temos aí os ácidos. O ácido sulfúrico, né, e o ácido nítrico, eles vão acidificar a água de rios e de lagos, e aí acaba comprometendo toda a qualidade da vida aquática. Eles vão estar chegando até os rios e lagos junto com as chuvas ácidas, em consequência da poluição atmosférica por dióxido de enxofre e também por óxido de nitrogênio, tá? Depois temos aí os metais pesados, em especial o chumbo, o mercúrio e o cádmio. Quando ingeridos com a água, eles causam problemas que são semelhantes ao que provocam quando eles são inalados, tá? O cádmio, ele se acumula no organismo dos animais e também do ser humano de maneira semelhante à do mercúrio, tá? Os primeiros sinais de envenenamento são a diminuição do sentido do olfato e a formação de um anel amarelado no colo dos dentes. E aí, no decorrer da intoxicação, a medula óssea ela é atacada, tá?
E aí ocorre também a redução do número de glóbulos vermelhos. Ao mesmo tempo, o cálcio ele vai sendo removido de forma crescente dos ossos, o que leva à atrofia do esqueleto. Depois nós temos aí, também bastante falado, é o petróleo, né? É muito comum o petróleo, né, ter acidentes e acabar poluindo a água do mar durante o transporte, né? Através dos vazamentos que ocorrem. E aí a limpeza dos petroleiros é feita no mar, tá? O petróleo ele vai se espalhar pela água e por ele ser menos denso, ele flutua. Então ele forma uma camada que impede as trocas gasosas e também impede a passagem de luz. E aí por conta disso, os organismos, né, componentes do plâncton, muitos peixes, ficam com as suas brânquias, né, obstruídas, o que impede esses animais de respirar. As aves aquáticas, né, que são aquelas que mergulham para poder pegar peixe, elas ficam com as penas, né, totalmente besuntadas, né, é como se ficasse lambuzada do petróleo, que é um tipo de óleo, e aí elas perdem a capacidade tanto de voar quanto de boiar, e aí esses animais acabam morrendo, tá? Outro contaminante bastante perigoso é o mercúrio, tá? E o mercúrio ele se torna mais tóxico na água porque ele é convertido em metilmercúrio através das bactérias. O metilmercúrio ele é mais facilmente assimilável e fica depositado nos tecidos gordurosos dos animais, tá? Só que ele tem um efeito cumulativo na cadeia alimentar. E aí o mercúrio usado nos garimpos para estar separando o ouro dos sedimentos que vem misturado acaba contaminando os peixes que, quando consumido, podem intoxicar as populações que estão consumindo ele. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os poluentes do solo, ok? Os principais poluentes do solo que nós temos são os fertilizantes químicos e os agrotóxicos, tá? Então, quando a gente fala dos fertilizantes químicos, num prazo curto, eles melhoram as colheitas, tá? Mas a longo prazo, eles poluem o solo, porque eles alteram as condições físico-químicos e a composição bacteriana, tá? Então, por exemplo, quando tem um excesso de sais minerais acumulados no solo, ele destrói as bactérias fixadoras de nitrogênio, né? E os organismos decompositores. O solo, então, passa a depender de quantidade cada vez maiores de determinados nutrientes, ao passo que tem outros em excesso. Isso leva os agricultores a acrescentar novas quantidades de fertilizantes para cada nova cultura. E aí, dessa forma, o problema vai cada vez se agravando mais, tá? Já os agrotóxicos são substâncias que eliminam pragas, né? Eles eliminam insetos, fungos e ervas que são consideradas daninhas, tá? Os efeitos também podem estar atingindo outros seres vivos que se alimentam de insetos e plantas contaminadas, como é o caso das aves, por exemplo. Até o ser humano pode ser afetado pelo uso de agrotóxico, tá? Os mais conhecidos são o HCH, tá? Que é uma substância cristalina com leve odor de mofo e bastante tóxica. E o DDT também é muito famoso, ele é sólido e cristalino, incolor, pouco biodegradável, mas que causa grandes problemas para os ecossistemas, tá? Ambos têm o seu uso proibido no Brasil por serem bastante tóxicos. Outros poluentes do solo são os restos orgânicos, tá? E também o material não biodegradável que está embaixo. Quando a gente fala dos restos orgânicos, a gente fala que eles estão acumulados nos lixões, tá? Eles permitem a proliferação de bactérias não só decompositoras, mas também patogênicas, como é o caso dos estafilococos, dos streptococos e bacilos de tifo e do tétano. Além disso, eles atraem ratos e insetos, como é o caso de moscas e baratas, que acabam propagando essas bactérias. Já o material não biodegradável, como é o caso do papel, do plástico, do vidro, do metal, eles se acumulam no solo por muito tempo, tá? E aí, escavações de aterros sanitários feitos por pesquisadores revelaram uma descoberta surpreendente.
jornais de 1949 intactos, ou seja, mais de 50 anos não foram suficientes para estar degradando esse material. Então é o momento da gente repensar, né, do que realmente é lixo, do que realmente não pode ser aproveitado e tudo aquilo que puder ser aproveitado, puder ser reutilizado, puder ser reciclado, deve ser, né? Isso aí é um assunto que a gente vai falar mais pra frente. A gente hoje para por aqui, beijo e até mais.